Shalom, shalom. Yom Hamishi, dia muito interessante. Estamos próximos já do Shabbat Kodesh para Shavayehi. Falando o conto dos Tzadikim. Olha que interessante. Nós temos os Tzadikim de ontem, de hoje, e os Tzadikim que serão Tzadikim para amanhã. Que começam hoje, mantendo a tradição do ontem, para que tenha o amanhã. Eu acredito que vocês já ouviram falar de uma organização judaica chamada Hatzalah, que é uma organização que normalmente tem sempre um representante, pelo menos em algumas sinagogas, principalmente em bairros judaicos. Assim é aqui em São Paulo. Bezerra Hashem que seja no mundo todo. E quando alguém precisa de ajuda, esses voluntários ajudam, inclusive deixando o conforto dos seus lares, madrugada, de manhã cedo, e até em Shabbatot, para poder salvar uma vida, salvar um judeu. Teve vários casos, agora foram relatados essa semana, casos de pessoas da Hatzalah que foram visitar parentes ou estavam de férias, por exemplo, em Israel ou nos Estados Unidos, e por conhecerem e terem aprendizado de mecanismos de salvar vidas, conseguiram, em circunstâncias adversas, trazer uma determinada pessoa para a vida. Então imagine, quando eu vou rezar de manhã cedo, algumas vezes eu vou rezar no Netz. Então no Netz, primeiro Mishmeret dos Mitpalelim, e muito cedinho, às vezes nem clareou ainda, a gente está se dirigindo para a sinagoga, e eu vejo algumas pessoas passando correndo, se preparando. E a ideia é, qual é a ideia de uma pessoa acordar tão cedo para treinar, para fazer atividade física? Assim como os nossos Neviim, nossos profetas também mantinham a atividade física para poder ser um bom veículo da tradição. Daí vem a importância, daí vem um dos Sodim ou Sodot, depende de como você coloca as Nekudot, ou os Yodim. A importância é colocar a presença divina naquilo que é mais sagrado, e as pessoas se preparam para poder ajudar as outras pessoas. Então, é muito importante hoje a gente ter consciência e ciência de, além do estudo da Torá, Talmud Torá Keneged Kulan, isso a gente encontra do Masechet Megillah, todos os Masertot trazem, que é o estudo da Torá, o cumprimento das todas as mitzvot, mas preparar o recipiente é muito importante. E o movimento Mussar fala que preparar o recipiente é teder eretz, é ser ético, ter ética. A Hassedut nos traz a percepção do olhar mais aprofundado, com alegria e leveza. E os nossos Neviim trazem que tudo isso que a gente faz, a gente também tem que ter correspondência no mundo físico, com o corpo, porque assim traz o Santo Zohar, que assim como é abaixo é acima, assim como é acima é abaixo, assim também como podemos encontrar na Parashá Vaikhel. Então, logo, nós temos que ter consciência. O Rambam fala em determinada Ilchot que a gente tem que cuidar do corpo, porque o corpo é o Kli, o recipiente para isso, para que a gente possa ter uma Avodah Hashem e ajudar até o próximo. Imagina, se uma pessoa, lo aleino, tiver precisando de ajuda, se eu for mais ágil, eu vou conseguir lhe ajudar melhor. Inclusive, esse é um dos mandamentos do próprio Shulchan Aruch. Or Hachaim, logo como nós acordamos, é a primeira alahá que aprendemos, que é se levantar como um leão. Claro, isso depois do Modéani, que recebemos também do nosso mestre Hakadosh Rabbeinu Tzadik Zichrono Livraha. Por isso que aquele que pega 2 Sidurim, um da época de Ramba e um posterior a Ramba, já com a influência do Arizal, com a Kabbalah Luriânica, vê o Modéani. Antes do Ramba, a gente não tinha o Modéani nos Sidurim. Depois do Ramba, sim, porque a ideia, e o Arizal traz, que a gente tem que colocar o Ani depois do Modé. A gente tem que agradecer antes de pensar no eu. O eu é um grande problema para a humanidade. Do eu quero, eu sou, porque eu, antes a gente tem que olhar o outro, o atá, o at, o anachno, o hen, o atem. Mas antes de olhar tanto o eu, isso é um ensinamento inclusive ligado à questão psicológica,
em relação aos nossos sentimentos, a Hassidut e a Kabbalah. Como também ensina no o Malar, o Rabino Ginsburg, no Oren Dimension. Então, aquele que quer realmente ter uma experiência, não somente uma experiência espiritual, mas quer ter uma vida espiritual, ele também tem que cuidar do corpo, tem que fazer atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, para que dessa forma ele não tenha problemas ou danos. Se a gente tem um carro, o carro precisa de combustível, precisa de um bom óleo, precisa trocar peça, assim também é o corpo humano, assim também é o computador. Então a gente tem que tomar consciência disso, e por isso que o tzadik da Hatzalah, quando está correndo de manhã cedinho, fazendo atividade física, ele está se preparando para fazer aquilo que Ribono Shel Olam chamou ele para nessa vida fazer, que é ajudar o próximo. Inclusive quando o próximo não sabe que ele vai estar próximo. Como, por exemplo, teve um caso há pouco da comunidade que infelizmente teve um problema, inclusive, quem tem no banheiro box temperado de vidro ou material cortante, muitas casas têm o costume de colocar algo como cristal, alguma coisa assim, box. Realmente fica bonito, mas a gente também tem que pensar na saúde, principalmente da terceira idade ou das crianças pequenas que batem a mão no box ou ficam batendo no box, ou por algum motivo a pessoa se bate no box, o box estoura, então tem que colocar uma espécie de película para segurar aquilo, para aquilo não ferir a pessoa. E uma pessoa da raça lá estava na sinagoga e recebeu o chamado, ele conseguiu chegar a tempo porque tinha um preparo físico. Então até para a gente poder ajudar o próximo, a gente também tem que pensar em nos ajudar, porque ajudando a gente ajuda o próximo. E essa é a melhor forma, então nós temos que também, assim como cuidamos e mantemos o estudo da Torá, Talmud Torá Keneged Kulam, Pa'amayim, Bakol Yom, 2 vezes por dia, como traz para nós o próprio Shema Israel. Cuidamos da nossa mente, como traz para a gente o aspecto do pensar bem. Pense bem e você estará bem, Trachnar, como traz no Yiddish. E o próprio Baal Shem Tov fala que nós estamos onde estão nossos pensamentos. Nós também temos que cuidar do corpo. A ideia é que todos pensam que esse princípio de cuidar tanto do corpo vem da Grécia ou dos gregos, do helenismo, esse pensamento de corpo e mente são. Na verdade, aquele que percebeu um pouco mais e já folheou um pouco alguns livros, entre eles Meditação em Kabbalah, do Rabbi Aryeh Kaplan, o próprio Sefer Yetzirah, atribuído a Abraham Avinu, mas também com uma edição com notas de rodapé do Rabbi Aryeh Kaplan em inglês, também traduzido pela Sefer em português, vai entender que nós também temos que ser um veículo, e para poder aperfeiçoar esse veículo a gente tem que fazer atividade física. A água em movimento é vida, a água parada apodrece. E nós, dentro do nosso recipiente, isso já faz parte da física quântica. A quântica fala sobre possibilidades. A física fala que tudo aquilo que está em movimento traz vida, gera vida, pela uma questão de frequência. E aquilo que está parado, pelo contrário, faz com que aquilo que esteja em vida deixe de ter uma certa frequência, um determinado movimento, para se tornar inerte. E na vida, mais uma vez, como trouxe uma vez o querido Raham Isaac Lishi, e também assim também traz o Rabbi Meir Tawil, Rosh Kolel, na vida, como traz uma determinada paraxá, Vajlar, que o próprio Yaakov Avinu teve que tomar uma percepção e mandar anjos na frente antes de falar com Esav, mas ele não ficou inerte. Ele teve que tomar uma atitude. E às vezes a atitude não requer reatividade, ela requer até às vezes o bom humor. Só coisas boas, hoje sempre, terminando com uma boa piada, uma berihá. Certa vez, os tzadikim pediram para mestres de 3 linhagens ajudar a Israel. Então, entrar em contato com os mestres dos Balei Mussar, para que as pessoas sejam fortes, para que evitem cair num poço
E quando vê um poço, se desviar dele, que é as averot, né, as transgressões, pecados, etc. E ajudar as pessoas a saírem. Daí vem o ensinamento da Allahá de retirar um obstáculo na frente de um cego. Esse, inclusive, é o derer da Hassidut de Slonim, do Rebbe de Slonim, o Netivot Shalom. Também foi chamado mestre Rebbe Nachman de Breslov, que com alegria e com amor ele vai até os recônditos lugares do pântano, do poço mais profundos das clipot para poder tirar, na verdade, tzadikim que estão lá confusos, vivendo as averot sem conseguir perceber. E nisso nós temos, por exemplo, a ideia de que, assim eu escutei de um mestre Nachman. Nachman são os Hassidim de Breslov que eles vão dançar na rua, eles distribuem panfletos e livretos do Rebbe Nachman e outros Hassidim, como Horosh, por exemplo, influenciando de forma positiva para as pessoas terem alegria e olhar a Torá de uma forma sempre mais ampla e com muita alegria. Então, esse mestre me falou que ele de repente se vê imbuído todo Rosh Hashanah, ele deixa em um determinado local o shofar dele dentro de uma borracha, ele entra e toca, o DJ desliga tudo, liga as luzes, naquele momento a mitzvah que tem que cumprir em Rosh Hashanah é escutar o shofar. Todos aqueles judeus que estão dentro da boate em Rosh Hashanah, pelo menos eles cumpriram essa mitzvah. Eu falei, uau, tzadik, como é que você teve essa ideia? Ele falou, alguns anos atrás eu escutei o shofar. E por isso que traz para nós o Baal Kol, aquele que escuta a voz do Ribono Shel Olam que toca dentro de nós. Traz isso no Masechet Berachot, Bavli, assim como também no Masechet Megillah, também Bavli. Pelo menos uma vez por dia, Ribono Shel Olam vem falar com a gente, aquele momento que a gente tem um insight de buscar fazer algo melhor, buscar fazer e trazer Torá para os nossos dias, influenciar isso de forma positiva. E, por fim, a gente vê a percepção, por exemplo, de um movimento, o movimento Chabad. Na própria piada fala assim, e agora? A gente está num lugar muito obscuro e o Hassid Chabad, o Shalia do Rebbe, ele olha e fala assim, olha só, eu estou vendo que eu não posso contar porque não se conta judeus, mas eu estou vendo aqui que tem um minyan aqui, então vamos abrir uma sinagoga. Essa é a percepção do Shalia do Rebbe, o Hassid Rabad, de sair do conforto do seu lar, onde tem uma comunidade já formada, às vezes para sair para a América Latina, no meio da pandemia, para ajudar com Kashrut, ajudar as comunidades a se estruturar da melhor forma possível, porque tem judeus que precisam de ajuda e esse é o Derech Hashem. E cada linha tem a sua percepção e a sua beleza. E o importante disso tudo é seguir, como ensina nosso mestre Rambam, seguir o caminho do meio, como traz em Rodeot, e Bezrat Hashem, cada pequeno ato se transforma em grandes atos quando reunidos e quando despertados os estados da consciência, isso já dentro de uma percepção e de uma proporção que vai da psicologia aos nossos corações. Somente boas notícias hoje e sempre para todos os tzadikim que se esforçam para se aperfeiçoar, para aperfeiçoar o Kahal Israel. Am Israel.